Oi, turma! Temperatura e pesquisa, páginas 60 a 63. Nossa matéria de hoje será sobre medida de temperatura. Você saberia responder a pergunta da Anitta? Qual foi a pergunta que ela fez? Mãe, para que servem os termômetros? Então vocês devem imaginar para que os termômetros servem. Todos nós sabemos, né? Eles servem para medir temperaturas. A mãe de Emília explicou a ela que o termômetro é um instrumento usado para medir a temperatura. Aqui no Brasil, as medidas de temperatura são feitas em graus Celsius. Tem alguns exemplos aí de termômetros. Tem esse que nós medimos a nossa febre, tem o que nós medimos a temperatura da carne e esse temperatura de rua. Celsius foi o cientista que desenvolveu o modo como medimos a temperatura. 2. Você já viu algum dos termômetros apresentados? Qual é o uso de cada um deles? Converse com seus colegas e professor. Então, nós já vimos que um serve para medir carne, o outro serve para medir a temperatura do nosso corpo e o último, a temperatura do ambiente. Na cena inicial da página, qual é a temperatura marcada no termômetro? Então, vocês devem ir lá no diálogo da Emília e da sua mãe e verificar o termômetro. Lembrando que cada risquinho corresponde a 1 grau Celsius. Vamos verificar a sua compreensão. Antes de entrar na piscina, Emília lembrou que, quando está com febre, a mãe dela usa um termômetro para medir sua temperatura. Veja abaixo alguns termômetros com indicações de temperatura do corpo humano e registre-a. A temperatura ideal do corpo humano está especificando no primeiro termômetro. Letra B. Se a temperatura do corpo atingir tantos graus que está no segundo termômetro, sabemos que possivelmente essa pessoa está com febre. Após sair da piscina, Emília olhou para o termômetro e notou que a temperatura tinha mudado para 34 graus Celsius. Marque essa temperatura no termômetro ao lado. Então, nesse termômetro, vocês devem pintar até chegar no 34 graus Celsius. Comparação de temperatura. Emília adorou brincar na piscina. Quando saiu de lá, pediu à sua mãe que fosse mais vezes ao parque aquático. Filha, nem sempre é possível vir ao parque aquático, pois às vezes está frio. É verdade, mãe. Semana passada estava bem mais frio que hoje. Exercício 6. Observe no termômetro ao lado a temperatura que fazia na cidade de Emília na semana anterior. Escreva a temperatura abaixo. Então, vocês vão observar aí o termômetro, que foi a temperatura da semana anterior. Letra B. Ao comparar o termômetro ao lado com da página 60, você constata que a temperatura da semana anterior, a ida ao parque, está mais alta ou mais baixa? E por quê? Então, vocês vão olhar na página 60, o termômetro que estava marcando lá, e vão verificar, essa temperatura aumentou ou abaixou? E por que aumentou ou abaixou? Aí vocês vão verificar a diferença dos dois. Letra C. Qual é a diferença de temperatura entre os 2 dias? Tá aí o cálculo. Vocês vão calcular quanto a semana que ela foi ao parque fez a mais do que a semana anterior. Então, vocês vão fazer uma continha de... Lembra que é a diferença. Diferença eu uso a conta de subtração, ok, turma? Exercício 7. Emília lembrou que em sua cidade a temperatura muda muito. Observe a seguir alguns termômetros marcando a temperatura da cidade de São Paulo. Circule de vermelho o termômetro com a temperatura mais quente e de azul aquele com a temperatura mais fria. Então, vocês vão pegar o lápis vermelho, circular o que tiver mais quente e de azul o que tiver mais frio. 8. Observe a posição 0 graus Celsius nos termômetros e as temperaturas marcadas na atividade anterior. O que você concluiu? Você percebeu? Quanto mais fria a temperatura, mais próximo ao 0 graus Celsius está a sua medida. Para comparar as temperaturas, analisamos sua medida.
Quanto mais longe do 0 graus Celsius estiver, mais quente estará a temperatura. E quanto mais próxima ao 0 graus Celsius estiver, mais fria estará a temperatura. Vamos verificar a sua compreensão. 9. Veja algumas medidas de temperatura na cidade de Emília durante uma semana e em seguida responda as questões. Então aí tem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, a semana toda. Letra A. Qual dia da semana foi mais quente? Então vocês precisam verificar a parte de baixo, que é a temperatura, e verificar qual o dia que foi mais quente de todos e colocar a resposta aí. Lembrando que são respostas completas. Então, o dia da semana mais quente foi... tananana. Letra B. Qual dia da semana foi mais frio? Então, vocês precisam verificar qual dia ficou mais frio da semana. Também a mesma coisa, olhar na parte de baixo e respostas completas. Letra C. Comparando as medidas de segunda e terça, observamos que a temperatura aumentou ou diminuiu. Então, vocês vão olhar na segunda-feira, fez 24 graus. Na terça-feira, fez 20 graus. Essa temperatura aumentou ou abaixou? Então, vocês vão colocar um X aí no que vocês chegaram à conclusão. Exercício D. Qual será a temperatura se no sábado ela baixar 2 graus? Então, se eu vou diminuir a temperatura, eu tenho que fazer uma subtração. Então, qual é a temperatura do sábado? Menos 2 graus. Letra E. Qual será a temperatura se na quinta-feira ela aumentar 4 graus Celsius? Então, se aumentar, eu vou fazer uma adição. Então, eu vou pegar a temperatura da quinta-feira e acrescentar, ou seja, aumentar 4 graus. E aí a resposta deve ser completa. 10. Como é a temperatura em sua cidade? É sempre quente, sempre fria ou muda muito? Aqui em São Paulo, gente, aqui em São Paulo a gente tem várias temperaturas em um único dia, né? Então, a temperatura aqui em São Paulo, ela varia muito. Dependendo, se tiver no verão é bem quente, mas às vezes chove. Se tiver no inverno é bem frio, mas às vezes faz sol. Então, a temperatura aqui na cidade de São Paulo é muito variável, né? Ela varia muito. Exercício 11. Como está o tempo hoje? Qual é a temperatura agora? Então, parem tudo que vocês estão fazendo, vão lá na janela, deem uma olhada pela janela para ver qual é a temperatura que está agora. Como podemos descobrir essa informação? Então, nesse caso, a gente pode verificar como? Através de sites, através de termômetros. Se nós não tivermos o termômetro de rua, nós podemos identificar essa temperatura através de uma estimativa. Nós podemos falar, tá mais ou menos 20 graus, mais ou menos 15 graus, e assim por diante. Bom, turma, a nossa aula de hoje será finalizada agora, porém eu gravei um outro vídeo com a correção das atividades anteriores.